E aí, meu povo, como é que vocês estão, gente? Sejam muito bem-vindos ao nosso quarto episódio do nosso podcast No Filter. E olha só, a gente acabou de começar aqui essa história e vocês já estão aqui rodando o mundo, tá? Porque hoje a gente fala diretamente de São Paulo, inclusive, assim, com um cagaço de perder meu voo pra fazer esse podcast pra vocês. Acho que vai dar tempo sim, porque não tem o que me estender muito nesse assunto, mesmo sendo um assunto muito importante. Mas seja muito bem-vindo. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre fracasso. Geralmente as pessoas têm muito medo do fracasso. Quem não tem, né? Quem que não tem? Mas eu quero trazer um ponto de vista diferente para vocês aqui hoje. Pra gente começar a olhar para o fracasso como um aliado, como um feedback, não como um game over, sabe? E é muito interessante, assim, que todos os temas desse podcast, eles conversam muito entre si. E eu sempre falo disso com vocês, para que a gente pegue o máximo de coisas que acontecem na nossa vida pra nos ajudar. Porque, cara, se a merda já tá acontecendo e você ainda pegar aquilo pra ficar pior, tipo, aí é uma merda ao quadrado, entende? Então, eu até separei aqui algumas coisas pra gente falar, porque, enfim, são muitos pontos a serem citados nesse podcast. Mas a primeira coisa que eu queria falar com vocês é que eu não quero que vocês pensem que o fracasso não é ruim, que o fracasso não machuca, que o fracasso não dói, tá? E quando a gente fala de fracasso, é em qualquer coisa. Não necessariamente em algo que, putz, eu investi dinheiro, abri uma empresa e ela faliu, putz, que fracasso. Isso é um fracasso maior, mas assim, qualquer coisa. Por exemplo, num dia que você acorda e você fala, caraca, Não, no dia que você vai dormir, você fala, putz, amanhã eu vou produzir, amanhã vai ser um dia bom, amanhã vai ser um dia produtivo. Mas aí, enfim, chega o dia de amanhã, acontece algum imprevisto, você não consegue cumprir com o que você planejou, e aí você de noite, você deita a cabeça no travesseiro e você pensa, nossa, hoje foi um fracasso. Isso também é um fracasso. Algum peso que você tentou levantar na academia, você não conseguiu, isso é um fracasso. Tudo que você planejou sair de alguma forma e não saiu da forma que você tinha planejado e na sua concepção foi algo ruim, é um fracasso. Mas você não pode levar para a tua vida que o fracasso ele é algo necessariamente ruim. Porque se a gente fica com muito medo de errar, se a gente vive uma vida com muito medo de fracassar, a gente não vive. E aí a gente ignora tantos exemplos incríveis que tem por aí de pessoas. Cara, posso citar algumas aqui que vem na cabeça. Steve Jobs, né, criador da Apple, assim, criador, acho que da Microsoft também. Bill Gates, eu acho que ele também teve alguma história de fracasso. E assim, esses caras só foram dar muito certo na vida com acho que 40 anos de idade, 50 anos de idade. Aí vem você aí na tua meia-idade, na tua juventude, querer, não posso fracassar, já era pra eu estar num nível que eu não tô. Tá maluca? Tipo, não é assim que funcionam as coisas. Mas o fracasso, ele tá aqui pra nos ensinar, né? Falando de pessoas, assim, importantes, me veio aqui um exemplo de uma amiga minha melhor amiga, Manu. Ela, uma época, abriu uma marca de roupa. Eu vou falar sobre isso porque ela já até comentou sobre isso na palestra que ela deu. Ela abriu uma marca de roupa e, assim, ela colocou muita energia naquilo, fez um baita lançamento, mas no final foi um fracasso, porque a empresa acabou. Ela viu que era muito difícil empreender nessa parte de vestuário e realmente é muito difícil, gente, meu Deus do céu. Eu lancei uma coleção de roupa agora. E, cara, assim, acho que na internet a gente acha que é tudo muito bonitinho, né? Tipo, não, por que essa peça aí é tão cara? Só abaixar, dá um desconto aí de 20%, 30%. Tá muito caro. Gente, mas o tanto de custo que envolve empreender no segmento de roupa, assim, é algo inimaginável. É tudo muito contado. É muito difícil, cara, é muito difícil. Tanto que eu sempre tive um sonho, né, de ter uma marca de roupa, de academia, uma marca de qualquer tipo de roupa. Mas o tanto de trabalho que isso dá, meu irmão, só quando eu estivesse cagando em dólar, só. Mas enfim, ela abriu uma marca e a marca não deu certo, não foi pra frente. Mas imagina se ela tivesse parado por aí.
porque logo em seguida ela abriu outra marca em outro segmento de suplementação, né, de creatina em gominha. E, cara, agora o preço dela tá avaliado em milhões, assim, em questão de 1 ano. Então, vocês entendem que se aquele primeiro fracasso tivesse paralisado ela não teria tido tanto sucesso em alguma outra coisa. Então, eu quero que a gente lide com o fracasso como se ele fosse mais um feedback, sabe? Do que um tipo, não, acabou pra você, desiste, sai daí. É muito mais um recalcular rota do que você chegou no teu destino é uma merda. Entende? Mas tá, a gente não pode ficar evitando o fracasso. Porque você imagina uma vida que a gente viva em função de tipo de não posso errar. E cara, na boa, tu acha mesmo que tu vai conseguir viver quantos anos com esse pensamento de que não posso errar? Tu já parou pra pensar o quanto de, às vezes, oportunidades que a gente perde, deixa de ter algo muito bom por simplesmente medo de errar? E sabe quando você já teve uma ideia boa assim, e você fala, não, mas e se der errado? E a gente nunca para pra pensar do outro lado da moeda, né? Tipo, como que a gente é pessimista, cara? Eu não tô falando isso só pra vocês, não. Eu também sou assim. Quando a gente tem alguma coisa que acontece que a gente pensa, não, ai, cara, e se não der certo e tal? Por que a gente não inverte esse pensamento de que, mas e se der certo? E se eu tentar fazer essa parada aqui e eu não for um fracassada, eu tiver sucesso nisso e eu ser muito boa nisso, eu melhorar cada vez mais, eu me aprimorar, a gente não tem esse pensamento, né? E muito se fala sobre lei da atração e blá, 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 esse papinho aí de tipo de ficar imaginando as coisas, mas cara, não é lei da atração isso, é psicologia pura. Vocês sabiam que a psicologia, ela explica isso? De que você ter pensamentos positivos, isso muda completamente a tua vida. Tem uma frase na Bíblia, né, um versículo que ele fala que a nossa vida é guiada pelos nossos pensamentos. Olha o poder disso, você tem noção do que tu tá ouvindo? A tua vida é guiada pelos seus pensamentos. Então, assim, qualquer coisa que acontece, o primeiro pensamento que você tem é, nossa, mas eu não consigo lidar com isso. Nossa, mas eu não consigo fazer isso, eu não tenho potencial pra isso. Eu já vou fracassar assim antes de começar. Tu tá maluco? Que tu vai fracassar mesmo. Tu já fracassou antes de começar porque nem você acredita em você mesma. Como que você quer fazer alguma coisa no qual os outros te apoiem e eles te incentivam se nem você faz isso contigo? E tudo começa na nossa cabeça, cara. Tudo começa na nossa cabeça. Sempre falo pra vocês que eu sou uma pessoa muito do executar, né? Tipo, eu sou muito da prática de fazer acontecer. Tanto que quando acontece alguma coisa comigo que eu não tenho como solucionar executando, eu piro na batatinha. Vocês não têm noção. Tá acontecendo uma situação comigo, tipo, recentemente, que assim, que não tá no meu controle. E isso me dói. Eu sou muito obcecada de, tipo, pra resolver. E, enfim, aí a gente tem que ficar lidando com isso. E aí, porque eu tô falando... Ah, tá. Perdi aqui o fio da meada. Por que eu tô falando disso com vocês? Quando a gente tem uma baixa autoestima, eu sei que um hábito que eu, pelo menos, tinha era me olhar no espelho e, tipo, nossa, e me inferiorizar, sabe? Tipo, nossa, mas como eu sou feia e, tipo, caraca, olha essa espinha aqui, esse corpo tá feio, nossa, minha bunda tá pequena, meu peito tá pequeno, a minha barriga tá grande, tipo, meu cabelo tá feio. Gente, aí eu fico, olha que eu era, óbvio que eu era uma adolescente, né? Mas eu olho pra aquela época e eu penso, meu Deus, por que eu fazia isso? Tipo... no que aquilo me ajudava, sabe? Hoje em dia eu sou uma pessoa tão focada no como que eu posso melhorar. Tipo, como que eu posso usar qualquer coisa pra ser um pingo de resquício de motivação pra melhora. E naquela época eu só acabava comigo. Então imagina o quão que pode mudar a tua vida quando você começa a mudar os seus pensamentos. Antes de você fazer absolutamente qualquer coisa, eu vou conseguir. E não é papinho de, lei da atração, vou atrás. Não, esquece isso. É sobre você acreditar em você mesma. Porque, cara, se tu tá buscando esse podcast aqui, já é um sinal de que você quer se desenvolver. E eu tenho certeza que você segue influenciadoras que te motivam, porque eu sei que meu público aqui não tá de brincadeira, né? Então você é uma pessoa que tá no processo, tu tem que acreditar em você mesma. E isso muda tanto. Me veio aqui um exemplo na cabeça agora das Olimpíadas recentemente. Acho que é Simone Biles, o nome da mulher. Uma picona aí da ginástica. Viralizou um take dela antes de fazer. Eu não acompanhei direito, mas antes dela fazer algo muito importante, ela olhou pra baixo e ela falou:
You got it. Acho que é you got it, não sei. Mas, tipo, você vai conseguir. Imagina o quanto que isso mudou, até essa mentalidade mudou a performance dela. Porque tu não pode começar nada na tua vida achando que tu não consegue. Porque aí você não vai conseguir, porque você mesmo já decretou que você não vai conseguir. Então, toma muito cuidado com os seus pensamentos. Não só em uma área da vida, mas em toda a área da tua vida. Porque a nossa vida, ela sempre vai ser guiada pelo que a gente pensa. E eu sei que tem muitas vezes que buguei tudo aqui. Eu sei que tem algumas vezes que a gente não tem muito controle, né? Nossa imaginação é muito fértil, cara. Assim, às vezes a gente viaja na batatinha e vai lá. Mas, como eu falei pra vocês no outro podcast, o ponto mais importante não é você fracassar, não é você cair, não é você falhar. E sim, é o que você faz depois disso. Como que você vai agir quando isso acontece, quando a merda acontece, sabe? E é sobre retomar a cada vez que você falha. Porque é isso que vai te diferenciar dos outros. E uma coisa que eu separei aqui pra gente falar é sobre isso, do como que às vezes a gente fica muito paralisado pelo medo. E aí a gente não consegue agir. Só que, cara, é tão importante a gente cada vez ter mais clareza mental para ir desmistificando as coisas, né? Por que você tem tanto medo de errar? Você tem vergonha? Você não quer ser ridicularizado pelas pessoas? Porque isso já acontece, isso vai acontecer. Tipo, tu não tem controle sobre o que falam de você. E em todo podcast que eu puder, eu vou falar sobre isso, porque eu acho que 90% das pessoas não têm a vida que elas querem por simplesmente medo da opinião alheia, medo do externo, medo do que vão falar. E, cara, isso é algo tão irrelevante, assim, obviamente, né, esse feedback ruim vindo de pessoas que não fazem a menor diferença. E, tipo, a nossa vida é muito preciosa. Muito preciosa. Você não pode não agir por medo do que vão falar. Porque no final é a tua vida. É tu quem tá perdendo, sabe? Então, enfim, o fracasso, ele é parte do sucesso. Que foi muito legal que eu separei pra falar com vocês, que é o seguinte. Às vezes a gente almeja muito o sucesso no que a gente quer e tal. Mas, cara, nada ensina tanto quanto o fracasso. Me veio aqui uma memória que eu tenho, que acho que deve ser o meu maior trauma de internet, assim, de todos. Era 2020, se não me engano, a gente tava na época da pandemia. E eu sempre tentei ser influenciadora, tipo, desde sempre, assim. Como eu comecei a namorar muito nova, eu sinto que o meu namoro, ele me abriu portas para que eu pudesse tentar, sabe? Eu acho que quando a gente tá solteira, adolescente, a gente quer ter aquele Instagram bonito pra pegar homem. Tipo, ponto final. Aí quando eu comecei a namorar, eu falei, não, esse ponto eu já não ligo mais, eu posso tentar. E meu namorado, ele sempre me incentivou, me apoiou muito. Inclusive, eu te amo muito, tá? Sei que você tá ouvindo isso. Provavelmente eu no carro dirigindo e não me vê. Ou trabalhar, mas enfim. E ele sempre me incentivou muito. Então eu falei, cara, é hora de tentar, né? 2020. E eu comecei cara, eu tentei fazer de tudo. Eu vendia edição de fotos e vídeos para as pessoas. Era tipo assim, acho que R$8 cada foto que eu editava. E cara, eu sempre tentei muito. E como eu sempre estudei muito sobre desenvolvimento pessoal, desde os meus, acho que meus 14 anos de idade que eu estudo sobre isso, meus 15 anos de idade que eu estudo sobre isso, pra me desenvolver. Só que, assim, a gente erra, né? Isso é óbvio. E teve um dia que, respondendo caixinha de perguntas, perguntaram alguma coisa em relação à autoestima, tipo, como ter uma autoestima boa. E naquela época, eu nem tinha a melhor autoestima do mundo, eu tava no processo pra melhorar, eu já tinha dado o start, né? Mas aí eu falei alguma coisa de tipo, cara, primeiro que você não pode ficar se vitimizando. Tipo, e realmente isso é verdade, assim, passaram 4 anos e eu não mudo minha opinião. Porque eu não acabei de falar, o que vai te ajudar? Tu já tá se sentindo feia e tu ficar olhado no espelho assim, pensando, nossa, como eu sou feia, nossa... Isso não vai te ajudar absolutamente nada. Tipo, foca no que tu pode fazer, foca no que tu pode mudar. E isso aqui naquela época que eu postei aquilo, isso causou um rebuliço absurdo, assim, no Twitter na época. Eu nem usava mais Twitter. Melhor coisa que eu fiz, em nome de Jesus. E naquela época isso causou, assim, um rebuliço tão grande, mas tão grande, que eu tive a primeira crise de ansiedade, assim. O pessoal me esculachando na internet. Tipo, eu tinha uns 20 mil seguidores.
me esculachando, assim, no nível absurdo. Eu lembro de, tipo, eu tinha mudado de escola naquele ano, só que eu não me enturmei muito, né? Porque foram alguns meses só de aula, né? Por conta da pandemia. E eu lembro, tipo, de pegar meu telefone e ter, assim, coisa de 800 mensagens no grupo da turma, todo mundo me esculachando, me chamando das piores coisas que existem, sabe? E, cara, é uma coisa que, assim, eu agradeço a Deus mesmo, porque eu agradeço tanto por, mesmo com 15 anos, acho que 15 a 16 anos de idade, ter tido a maturidade de não abrir aquele grupo, porque só ia me fazer mal. E assim, eu lembro de eu dormir e aí meu telefone não parava de vibrar com um monte de gente me mandando mensagem, tipo, nossa, não abre o grupo, se fosse comigo eu me mata. Olha isso, uma menina mandou assim pra mim, não abre aquele grupo se fosse, se você me matava se eu lesse aquilo que estão falando de mim. Foi um negócio assim muito pesado. Então, naquele dia, eu tive um fracasso, porque assim, eu fui mal interpretada em algum ponto. E eu tive um fracasso. Eu lembro que eu fui dormir, assim, na cama do meu quarto e a minha cama, ela é na janela, né? Então, até hoje mesmo, sempre que eu vou orar, eu sento na cama e eu fico na janela. E eu chorava, e assim, de soluçar. Eu era uma adolescente, eu não tinha a mínima maturidade pra lidar com um cancelamento naquela idade. E com alguma coisa que, tipo, que nem tinha muito, sabe, embasamento. Tipo, eu só falei o óbvio. Mas as pessoas, quando elas querem falar mal de você, elas vão arrumar um jeito. Por isso que tu não pode ficar preso a isso, porque, cara, eu falei algo na intenção de ajudar, tipo, com pureza de coração, e vieram lá as filhas da mãe lá perturbadas e vim perturbar meu juízo. Inclusive, elas me acompanham hoje, eu acho isso o máximo, cara, eu acho isso o máximo, mas enfim. E eu orava, assim, chorando, eu falando, Deus, assim, eu quero muito seguir meu sonho. Eu gosto disso, mas eu não tô aguentando, assim. Se for pra parar de tentar, você me fala, porque, assim, não dá pra aguentar isso. Tipo, e eu realmente, gente, foi um baque muito grande. E aí, por fim, eu falei assim pra Deus. Eu falei, Deus, se tu tá me ouvindo, por favor, me manda um sinal de que é pra continuar. Gente, no mesmo segundo que eu acabei de falar, chegou uma mensagem de uma seguidora minha, Duda. Acho que eu nunca vou esquecer o nome dessa menina. Acho que, se não me engano, era Duda Martins. E foi um texto, assim, respondendo os mesmos stories, né, que eu postei, porque foi uma sequência de caixinha de pergunta. E ela falou, nossa, Rê, como que isso mudou o meu dia? Como acompanhar você me faz ser uma pessoa melhor? Assim, foi um texto, assim, falando, tipo, não para, você abençoa pessoas, você ilumina pessoas, você tem um caminho lindo pela frente aqui no seu Instagram e eu não vou deixar de te acompanhar. Assim, foi algo que eu falei... Não, e eu sou muito expressiva, né? Vocês sabem, assim, quem fala comigo do direct sabe. Na hora, eu chorando, mandei um áudio pra ela, eu falei, Duda, meu Deus do céu, você foi enxada por Deus, você não tem noção do que estava acontecendo aqui agora. Ela não é do Rio. Então isso foi mais algo no Rio de Janeiro. Tipo, não expandiu muito. Então, ela era de outro estado e, tipo, eu falei, cara, tá acontecendo um caos aqui, muito obrigada. E eu continuei, né? Nos primeiros 3 meses ali, pós isso, eu fiquei bem conturbada, como se eu estivesse pisando em ovos, assim, no meu Instagram. Mas depois foi tudo se acalmando. E, cara, preciso falar mais alguma coisa? Eu tô aqui literalmente em São Paulo, eu trabalho, uma das milésimas viagens que eu fiz a São Paulo, eu trabalho esse ano. Fora que tudo que vocês acompanham por aí. Então, assim, vocês imaginam se naquela época aconteceu esse fato, eu tivesse ficado paralisada? Porque, putz, falei uma besteira aqui, começaram a falar mal de mim. Não, acabou. Não vou tentar mais, isso aqui não é pra mim, não. Eu falei, peraí, tô mal, mas eu vou dar um jeito de fazer. E assim foi feito. E óbvio, até demorou, tá, pra eu crescer. Eu fui crescer mais ou menos em torno de 2023, assim, no início do ano. Tipo, ainda foram 3 anos tentando sem sucesso. E eu já tentei de tudo nessa vida pra crescer na internet. Só não postei foto da teta. Porque assim, inclusive até vazou já uma vez. Descobri, meu Deus do céu, cara, ainda bem que eu paguei aquele vídeo no YouTube. Tinha vazado um mó tetão lá. O YouTube não tinha apagado o vídeo. Mas enfim, tipo, tentei de tudo já. De coisas ilícitas pra crescer na internet. Já joguei Minecraft. Já fiz vídeo de look. Já fiz challenge de maquiagem. Já fiz vídeo de humor. Já fiz vídeo de absolutamente tudo. Tudo mesmo. E assim... E eu dei certo com o que eu mais amo, que é literalmente vida saudável. A questão, né, dos treinos, alimentação saudável, que é a coisa que eu mais amo de todos esses segmentos. Então vocês entendem que, cara, eu tô colhendo o fruto que eu tô plantando desde aquela época. E assim, foram vários fracassos que foram rolando até lá.
Cara, posso citar aqui falando sobre isso, né? Vídeos que eu tive ideia de fazer e aí eu fiquei, tipo, 2 dias fazendo, editando e o negócio, o Instagram não entregou. Nossa, posso citar tantos exemplos de marcas até que já... Cara, já deu tanto caô pra eu chegar onde eu tô. Aí você não imagina se eu tivesse parado a cada fracasso que eu tive. Óbvio que não, por isso que o nome desse podcast é Por que o fracasso é tão importante, mesmo que doa? Vocês acham que eu não fiquei chateada quando aconteceu aquilo comigo? Vocês acham que eu não chorei? Vocês acham que eu não... Nossa, gente, eu sou uma pessoa tão... Vocês sabem, né? Eu choro com muita facilidade, eu sou muito emocional, eu sinto muito as coisas. Vocês acham que eu não fiquei mal? Fiquei pra caramba, mas olha só... Eu continuei tentando. Então você não pode parar de fazer por mais que você esteja mal. Porque o fracasso, ele te ensina tanto. Tipo, hoje em dia, eu tenho muito mais cuidado em falar coisas na internet. Assim, eu sei que eu tenho uma opinião mais agressiva nas coisas, um jeito mais prático de lidar com tudo. Mas eu sei que todo mundo é assim. Então a gente tem que ir introduzindo aos poucos. Não pode ser também minha opinião e acabou. E eu era uma pessoa assim. Nossa, eu sempre falo disso com a minha mãe, que eu era muito tipo, nossa, eu nem escuto, não, eu que sei. Adolescente é uma praga, cara. Ai, não, eu que sei, eu que sou a pica, não, nem falo, porque, nossa, não. Adolescente se acha o sabidão, né? E, assim, aprendi também com isso que não é bem assim. Aprendi a ouvir muito mais. E quanto mais você estuda e aprende sobre desenvolvimento pessoal, cara, na Bíblia o que mais tem é fale menos, escute mais. Eu não era assim. Então, desde esse fato que aconteceu, eu fui adquirindo essas habilidades por conta daquilo, sabe? Então, cara, tudo ensina a gente. A dor é como se fosse um professor mesmo. Então, isso é incrível. Vamos lá. Agora, eu separei aqui, obviamente, a parte mais prática desse episódio. Que é, tá, Renatinha, eu entendi que o fracasso ele vai acontecer, que eu não posso deixar o medo de fracassar me paralisar. Mas tá, quando acontecer, como é que eu lido com isso? Porque não é fácil, tá? Tudo aqui que a gente conversa são sobre ideias, são sobre coisas que na teoria são um pouco mais fáceis. Mas assim, uma coisa que é muito importante pra mim, eu diria que até essencial para que eu viva em paz, é sobre a tua perspectiva em relação às coisas. Nossa senhora, sabe aquele lance do copo meio vazio, copo meio cheio? É exatamente isso. Eu sou uma pessoa muito do copo meio cheio. Sempre. Sempre, 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 sempre. Desde muito nova, quando eu frequentava a casa do meu pai, né? Sempre morei com a minha mãe. Mas quando eu ia pra casa do meu pai, na hora da refeição, era sempre assim, cara. Tipo, quando eu tava lá muito satisfeita já, ai pai, já não aguento mais e tal. Ele falava, filha, tem muita gente que tá... Ele falava assim com amor, sabe? Não era tipo, tu vai comer, sabe? Não. Era, filha, tem muita gente que gostaria de ter a oportunidade de comer o que você tá comendo, sabe? Quando eu acordava e eu falava, nossa, mas que preguiça de arrumar o meu quarto. Meu pai, ele sempre era a pessoa que chegava e falava, filha... Tem muita gente que tem um sonho não só de ter um quarto próprio, mas ter uma casa pra morar. E ele sempre me trouxe essas perspectivas, sabe, abaixo, né? E isso mudou tanto a minha forma de ver a vida, porque às vezes a gente reclama tanto de coisas que, cara... Tantas pessoas matariam pra ter nossa vida e a gente reclama. Óbvio que isso não anula que a gente vai ter problema, tá? Não é porque tem alguém passando fome em algum lugar que você não pode se sentir mal porque, sei lá, você comprou uma roupa e não serviu. São coisas completamente diferentes. Mas o ponto é, às vezes o teu problema é só que você tá com a perspectiva errada em relação àquela situação. Porque tem tanta coisa que vem pro teu bem, mas você prefere enxergar como teu mal. Cara, nossa, já me vem inúmeros exemplos aqui de coisas que deram errado e depois se provou, tipo, nossa, ainda bem que deu errado. E é tão bom você ter uma personalidade otimista. E acho que isso é muito do cristianismo também, tá? Porque como a gente acredita que Deus sabe de tudo, então tudo tem um propósito, isso, cara, pelo menos a mim, me tranquiliza de uma forma absurda. Porque pode estar caindo o mundo. Eu fico, o que Deus está aprontando, né? Tipo, se tá acontecendo essa cagada aí, nossa, deve vir algo muito grande por aí. No início do ano até,
Eu tava pra fechar, tipo, acho que o maior contrato da minha vida, assim, com uma marca, assim, marca dos sonhos. Eu fiquei super, hiper, mega feliz. Quando eles mandaram e-mail, eu chorava, gente, eu chorava. E, cara, questão de 2 meses depois apareceu algo infinitamente melhor, porque não deu certo. Eu lembro de estar até no cruzeiro, não sei quem acompanhou isso. Eu fiquei super triste, tipo, no final, falando, cara, ainda bem que não fechou. Só que é difícil a gente olhar com esse lado do copo meio cheio durante a merda acontecendo, mas eu acho que é isso que diferencia a gente, sabia? Porque, cara, Deus no final, ele sabe de tudo e a gente, às vezes a gente olha, tem um olhar tão terreno para as coisas, tipo, como se fosse só esse plano aqui, sabe? Tipo, não era para acontecer isso. A gente nunca se deixa a dúvida, a gente ignora completamente o ceticismo de tipo, nossa, mas se deu errado, tipo, o que pode estar acontecendo? Porque assim, cara, Deus sabe de coisas que você não sabe. Às vezes a gente fica mal, por exemplo, com uma amizade que se distanciou, com alguma pessoa que a gente gostava e começou, sei lá, a falar mal da gente. Cara, você não sabe o que aquela pessoa fazia, sabe? Eu passei por uma situação de uma pessoa próxima a mim se distanciar bastante e assim, eu fico nessa, né? Vocês me conhecem, tipo, não, calma aí, deixa eu solucionar isso. Tipo, não, peraí, como assim? Não fiz nada pra ela. E, tipo, ela só se afastou e agora eu penso, sabe? Tipo, cara, mas só Deus sabe o que essa pessoa fazia e falava de mim pelas minhas costas. Porque, na boa, se a pessoa contigo fala mal de Deus e o mundo, tu acha que quando vocês se distanciam, ela fala bem de você? Ah, alecrim dourado, não é assim que funciona, não. E por que eu queria uma presença na minha vida de uma pessoa que não quer o meu bem? Só que é difícil a gente ter essa clareza do tipo do, cara, Deus sabe de coisas que a gente não sabe, mas essa é a verdade. E isso me tranquiliza tanto, porque quando às vezes a gente coloca uma expectativa em alguma coisa, de cara, isso tem que dar certo dessa forma aqui, e não dá certo, a gente fica mal. Mas é tão bom tu ter. Nossa, é tão bom. Acho que eu falo disso pelo menos umas 5 vezes por terapia que eu faço com a psicóloga, de como é bom a gente se sentir, acho que cuidado por Deus, sabe? No sentido de tipo, cara, tá, aconteceu isso aqui, eu não entendo, isso tá me machucando, mas tem algo tão melhor. E às vezes a gente cria uma expectativa de tipo, caraca, vai ser assim, né? E isso já é muito bom. Mas aí isso dá ruim para que algo muito melhor venha, sabe? E isso se prova muito na minha vida, gente. É porque eu tenho tantas situações que deram errado, situações que eu tinha colocado uma expectativa, mas no final deu errado para algo muito melhor. E eu queria que a gente buscasse um pouco mais esse otimismo em relação aos fracassos. Tipo, cara, se deu errado aqui, não é pra você pensar de tipo, nossa, não, acabou pra mim. Óbvio que não. Analisa, não, por que deu errado isso aqui? Por que eu não consegui isso aqui? Foi meu pensamento? Foi o meu plano? Até porque nem tudo também é teu pensamento, né? Às vezes você teve uma ideia legal, mas aí na hora de executar deu algum problema. Então analisa. Tipo, todo erro, ele é um aprendizado. E como que muda a nossa vida quando a gente começa a usar esses erros pra nossa melhora? Tipo, ser obcecado por erro, sabe? Não ter medo de errar, porque cada vez que tu erra, isso é uma habilidade que você adquire. Isso é tipo, não, isso aqui eu não erro mais. Tu me traz outro erro pra eu errar, mas esse aqui eu não vou errar mais. E vocês entendem como que, cara, olha como é que tua vida vai crescendo. Se em cada erro você não se diminui, mas você se engrandece, porque você adquire aquele aprendizado pra você. Isso deu um ótimo corte, né? Nossa, tá maluco? Isso deu um ótimo corte. Mas, enfim. Eu falo muito sobre isso, da gente sempre pensar no retomar. Porque é isso, você não pode ficar preocupada em nunca errar, porque isso vai acontecer com você. Mas o que vai te diferenciar das pessoas é o que você faz com esse erro, tá? Não que seja fácil, não que seja rápido, mas tem uma postura um pouco mais otimista. Porque, cara, no final a gente sempre se surpreende, cara. Pelo menos eu sou uma pessoa que, mesmo no caos acontecendo, eu tento manter sempre minha cabeça alinhada de tipo, tá, tô mal, tá uma merda, mas calma aí. Vai vir algo melhor. E sempre vem. Cara, papai nunca decepciona. Enfim,
4 passos, tá? Pra gente lidar melhor com os fracassos. Mudar nossa perspectiva, abraçar o processo, refletir e aprender, que é justamente o que eu tô falando disso com vocês, de tipo, peraí, não, esse copo tá meio cheio sim. O que eu posso aprender com isso aqui pra melhorar? Porque eu errei nisso aqui, mas como eu falei, não, esse erro aqui eu não cometo 2 vezes, isso aqui não acontece aqui. Tá achando que é casa da mãe Joana? Não é assim que funciona. E o ponto mais importante disso tudo, tá? Ser gentil com você mesmo. Porque, cara, é a sua primeira vez de ver nessa vida. Como é a minha primeira vez de ver nessa vida. E como também é a primeira vez das outras pessoas de ver nessa vida. Então, quando alguém errar com você também, tu não tem que julgar a pessoa horrores. Da mesma forma que você não tem que se julgar quando você fracassar. Porque se você fracassa, você fica, nossa, mas por que eu errei isso? Por que eu fui tão burra? Tipo, tava tão óbvio. Por que eu não percebi? Cara, ei, tu tem quantos anos? Pelo amor de Deus. Tipo, retoma consciência, cara. Tu é muito nova. Tu é muito novo, sei lá. Eu sei que não sei quem é você agora que tá me assistindo nesse momento, mas, cara, calma. Tipo, tu tem que se dar a oportunidade de estar errado também. Sabe? Não tem que ver nessa cobrança absurda. E eu falo disso com intensidade porque eu sou assim. Eu falo disso aqui pra vocês, mas também quando eu, tipo, às vezes eu não quero me admitir errada sobre as situações. Vai achando que eu sou mulher. Mulher nunca não tem razão, principalmente no relacionamento. E às vezes a gente tem que se dar a oportunidade de tirar esse orgulho que tem na gente. Tipo assim, cara, eu errei e ok, errei como qualquer outra pessoa, mas foi um erro diferente. Mas todo mundo erra todos os dias. Por que você também não pode errar? Tipo, se solta disso, do tipo de, ai, não posso ser vista errando. E porque todo mundo erra, só que alguns erros eles são um pouco mais, né, falados do que os outros. Por exemplo, quando algum influenciador que faz alguma merda, tipo aquela mulher lá que foi presa por conta de joguinho, tipo, o Brasil inteiro ficou sabendo disso. Foi um erro que ela cometeu, que, né, foi explanado. Mas o tanto de pessoas que não estavam lá julgando a mulher, não que eu apoie, Deus me livre, mas assim, tanto de pessoas que estavam julgando a mulher, que cometem erros até piores, só que não são expostos. Então, todo mundo erra, todo mundo fracassa. Todo mundo. Então não acha que só porque você errou alguma coisa você é super especial, de escolhido pra ser o mais burro da face da Terra. Não é assim que funciona, tá? Mas vamos lá. Pra gente finalizar esse assunto, tá? Porque não quero perder o meu voo. Mas o fracasso, ele não é o fim da linha. Quando você erra, você não acabou ali pra você. Você tem oportunidade para ver. Cada dia novo é uma oportunidade de agir diferente. A única coisa que eu não admito que você faça é cometer o mesmo erro 2 vezes. Fez a cagada, aprende. Aprende. Eu acabei de fazer um episódio do Café com Renata, né, que é um quadro lá do Instagram, que são videozinhos curtos, assim, como se fosse pílulas de conhecimento, né, vamos supor, de 30 segundinhos ali que eu pego e falo sobre um assunto específico. E o vídeo que eu fiz agora, ontem, foi falando sobre você parar de terceirizar a sua responsabilidade. Que, cara, como eu vejo isso, gente. Tinha até pessoas muito próximas a mim que sabe aquela pessoa que por qualquer problema que acontece, a culpa é de todo mundo, menos dela? Meu Deus, que saco isso, que saco, cara. Porque, como eu falei no vídeo, se o problema é teu, você consegue resolver. Agora, se acontece alguma merda e você coloca a culpa em todo mundo, menos em você, como que tu vai querer resolver isso? Tipo, soluciona as coisas, cara. Para de ficar jogando a culpa pra Deus e o mundo. Ai, não. Por exemplo, putz, mas eu fui aqui, né? Joguei aqui no jogo do tigrinho aqui. Sei lá o que eu fiz. Mas foi porque a blogueira indicou. Tá de sacanagem. Tipo, óbvio que é uma merda tu divulgar essas coisas. Mas assim, você que pegou o teu dinheiro aí que tu ia comprar comida pra investir nessa merda. Investir não, né? Pra torrar com essa merda. E você quer falar que a culpa foi da blogueira? Tipo, não, você tá me zoando. Não é porque ela tá errando, né, divulgando essa bosta aí, que você também não. Vou ter que errar porque ela divulgou. Você é um ser humano pensante, você não é um alienado que... alguém me... Tá de sacanagem, não. Então, para de terceirizar a responsabilidade dos teus problemas. Porque se tá na tua mão, você resolve, entende? Então, se cada coisa que acontece, você falar para todo... Não. Eu fiz isso, mas foi por causa disso. Para! Eu errei! Eu
eu fiz cagada. Tá errado. Mas eu não vou fazer isso de novo. Você entende? E é muito ruim isso quando você tá perto de pessoas assim que, cara, tudo é culpa de todo mundo. Sabe, como... E são pessoas que, assim, são chatas. São chatas, como se elas acham que o universo tá conspirando contra elas. Tipo, nossa, não acordei hoje. Ai, não. Ai, tá nublado. Tem não sei o quê. Para de reclamar, cara. Vai viver tua vida. Que pessoa insuportável. Meu Deus do céu, gente, é porque eu detesto estar perto de pessoas assim. Sabe aquela pessoa pra baixo? Eu gosto de ser uma pessoa que a pessoa que vá se encontrar comigo, ela fique animada. Nossa, eu vou encontrar com a Renatinha porque vai ser um encontro legal. Ela é alto astral, a gente vai conversar, vai ter uma troca de ideia bacana ali e acabou. Agora imagina eu encontrar aquela pessoa que fala mal de todo mundo, que tudo reclama, que tudo tá ruim. Aquela pessoa, né, que só se vitimiza. Cara, é um saco. É um saco. Então, lembra disso. Se está acontecendo alguma coisa, traz a responsabilidade para você, no que você pode, tá? Porque é muito bom a gente ter, né, a consciência de que nem tudo tá no nosso controle, inclusive a maior parte da nossa vida não tá no nosso controle. Mas se tá no teu controle, você consegue resolver. E sempre vamos lembrar, né? Foca no que tu pode controlar, porque a gente tem uma energia limitada. Se tu fica pegando essa tua energia que é limitada e fica dissipando ela com coisas que não estão no seu controle, você tá desperdiçando uma... Não, calma aí. Você tá desperdiçando alguma coisa... É porque eu pensei num corte aqui, tá, gente? Você tá desperdiçando algo legal que seria jogado em coisas que trariam algo bom pra você, que te ajudariam com o teu desenvolvimento pessoal, mas você tá largando aí com coisas completamente aleatórias. Então, assim, cara, retoma o foco da tua vida. Foca no que tu controla, não tenha medo do fracasso, ele vai acontecer, não tenha medo de errar porque você vai errar, não tenha medo de ser ridicularizado pelas pessoas porque você vai ser, provavelmente você já está sendo ou só você não sabe. Então que seja para ser ridicularizado fazendo o que você quer fazer, né? E é isso, gente, muito obrigada. Lembrem que fracassar nunca é o fim da linha, o fracasso ele é o começo de uma nova história. Então, obrigada por você ter ficado até aqui e até o próximo episódio. Beijo. Agora não vou perder o meu voo. Nossa,